foco do programa de hoje são as tecnologias vintage de armazenamento de dados. A repórter Selena vai nos explicar o que são essas tecnologias. Bom dia, Selena! O VHS foi um aparelho desenvolvido pela Victor Company of Japan em 1976. Essas fitas foram utilizadas principalmente para o armazenamento de áudio e vídeos caseiros. Os videocassetes, um nome popular para um aparelho que grava e reproduz as imagens a partir da fita VHS, estão diretamente atrelados ao uso dessa tecnologia vintage. Agora, vamos apresentar os materiais dos quais o VHS é constituído. Esse aparelho é composto por uma caixa de plástico que guarda um rolo de fita de plástico revestido em óxido de ferro e outros materiais magnéticos, que envolve duas bobinas. Essa estrutura é mantida por parafusos. Por fim, para a identificação do conteúdo, possui uma etiqueta de papel que fica na parte externa do aparelho. Agora eu tenho uma pergunta para a nossa especialista em tecnologias. Sabrina, como funcionam as fitas VHS? A fita que compõe o que popularmente é chamado de fita VHS possui diversos metais e substâncias em sua composição, o que promove uma interação eletromagnética desses compostos com a cabeça de gravação do videocassete. Ao passar pelo pequeno campo magnético formado nesse local, as substâncias presentes na fita são organizadas de forma que determinadas informações fiquem gravadas no aparelho e possam ser reproduzidas posteriormente. Observe-se na imagem que a informação de áudio é superior e vertical, e a imagem é central e diagonal, para que haja maior capacidade de armazenamento. Além disso, as estruturas que leem essas informações mantêm essas posições. É mais uma tecnologia vintage. A repórter Sandy vai nos explicar um pouco mais sobre o CD. O CD, abreviação para Compact Disc, é um aparelho desenvolvido por uma associação entre Philips e Sony. Esse item é bastante versátil e pode ser usado para armazenar arquivos de áudio de no máximo 700 MB. O CD Player toca a mídia baixada no CD e também foi criado pela parceria entre Sony e Philips, sendo o primeiro lançado no Japão em outubro de 1982, de nome CDP-101. Além disso, é importante lembrar que os CDs vinham com as informações gravadas neles de fábrica, e só muitos anos depois que um drive podia ser instalado no computador para que uma gravação doméstica fosse feita. Os CDs são compostos por 4 camadas de diferentes materiais: a etiqueta do disco, a camada seladora, a camada refletora e a camada de policarbonato. É importante lembrar que é na camada refletora que estão as faixas que abrigam os sulcos que representam os dados gravados e que serão lidos no CD player. Vamos recorrer a Sabrina novamente. Como funcionam os CDs? O CD possui uma camada que é queimada, marcada ou ainda furada e tracejada por um laser quando há armazenamento de informação. Esse processo é feito com base no sistema binário, o que significa que os furos representam zeros e os traços representam uns. Esses itens podem ter mais de 5 bilhões de furos e traços que guardam a informação que é lida nos CD players. Durante a leitura, é necessário um laser de baixa potência, juntamente com um jogo de lentes e espelhos. O laser é direcionado para uma trilha específica do CD, enquanto esse gira. As partes queimadas transmitem as informações em binário e geram um efeito que produz variações no sinal luminoso, traduzido em sinal sonoro por um fotodetector e um microprocessador. A próxima tecnologia é o DVD, primo do CD. A repórter Adele vai nos explicar mais sobre isso. DVD é a sigla para Digital Video Disc, também conhecida como Digital Versatile Disc. Trata-se de uma mídia para armazenamento de dados bastante utilizada em aplicações multimídias, como filmes e jogos. O DVD está associado a outra tecnologia, o DVD Player. É por meio dele que os discos de DVD são lidos e reproduzidos. A maioria dos reprodutores requer uma conexão com uma televisão, já alguns possuem um monitor acoplado que permite a transmissão de imagens. A composição de um DVD pode variar de acordo com a capacidade de armazenamento do disco. Um DVD é composto por diversas camadas de plástico criadas a partir da injeção de policarbonato em moldes. Um DVD básico possui, em geral, 5 camadas: 2 de policarbonato, uma específica para gravação de dados, uma metálica refletora e uma etiqueta impressa. Claro,
No DVD, os dados são gravados de forma física. Isso faz com que a única forma de deterioração seja por remoção física, isto é, por arranhões, impactos ou corrosão química. Na camada de gravação dos dados, a informação é codificada em pequenos altos e baixos que formam degraus na trilha do disco. Para a leitura do DVD, um laser é focado na trilha do disco que será lida. De acordo com a reflexão do laser, um fotodiodo presente no reprodutor, isto é, no DVD player, recebe pulsos de luz vindos da camada refletora do disco. Em seguida, esses pulsos são traduzidos em binário e, se necessário, enviados para um bloco dentro do reprodutor, onde essas informações serão convertidas em sinal analógico. Agora vamos descobrir um pouco mais sobre o disquete. O disquete, também conhecido como floppy disk, foi criado por uma equipe de pesquisadores da IBM, tendo como líder Alan Shugart. O intuito da empresa era criar um aparelho que armazena dados de forma removível, para que fosse possível transferi-los para outros computadores, já que, naquela época, não existia uma forma mais simples de trocar informações entre as máquinas. Os disquetes estão associados aos computadores a fim de armazenar e transferir os dados. Atualmente, os computadores modernos precisam de outros aparelhos para que a leitura dos disquetes seja possível. Duas dessas tecnologias são o emulador de disquete e o driver de disquete. Pode deixar, Jaqueline. No disquete, as informações são armazenadas em binário. Por meio do magnetismo, os dados são gravados no disco em trilhas. Além das trilhas, o disquete possui setores, os quais permitem que o armazenamento possua um acesso direto. Os trechos em marrom representam as trilhas e o trecho em amarelo representa um setor. A Carolina vai nos explicar melhor sobre o Betamax. Bom dia! Bom dia! Em 1975, a Sony lançou o Betamax, que finalmente se tornaria a tecnologia mais popular entre os consumidores de fitas e aparelhos de videocassete. Betamax, também conhecido carinhosamente como Beta, possuía uma ótima qualidade de áudio e vídeo para o mercado caseiro da época. Cecília, você pode explicar pra gente como o Betamax funciona? Claro, Ellen Jaqueline. Primeiramente, bom dia. O Betamax, ele utilizava fitas magnéticas, que eram camadas muito finas de partículas magnéticas, praticamente macrométricas, feitas de óxido de ferro ou óxido de cromo, com a finalidade de armazenar informações nas partes que eram magnetizadas. As partículas, quando colocadas em uma camada fina de plástico ou poliéster, elas assumem uma posição definida. As informações são gravadas sobre uma forma de sequência de regiões bem definidas nessa camada também. E elas podem ser recuperadas e transformadas em sinais elétricos. Uma vez que a fita é gravada, ela não perde a magnetização dela e ela pode reproduzir sinais elétricos se for passada na mesma velocidade em um sistema de leitura. Então, por que o Betamax não reinou o mercado dessa tecnologia? Basicamente por causa da Sony. O Betamax ele era produzido somente pela Sony, enquanto o VHS estava sendo licenciado pela JVC para ser produzido por outras diversas fábricas. E o VHS ele era visto como supostamente inferior ao Betamax, mas ele tinha a mesma qualidade aos olhos do consumidor comum. Pelo Beta ter uma qualidade ligeiramente melhor que o VHS, e também, como eu disse, por ele ser produzido somente pela Sony, ele era mais caro. E a Sony quis também arrastar essa guerra por mais 10 anos, essa guerra que é conhecida também por Guerra dos Formatos. Inicialmente, o Beta gravava só 1 hora, mas por motivos de marketing e também para tentar alcançar a JVC, eles aumentaram esse tempo de gravação para 3 horas e licenciaram as fábricas de produzir, mas já era tarde demais, porque a JVC tinha também aumentado esse tempo de 2 horas de gravação para 4 e os consumidores não viam por que ter 2 produtos em casa, já que o VHS era mais produzido. Alguns estúdios de televisão quiseram continuar usando o Beta pela qualidade dele, porém ele se tornou obsoleto e foi jogado de lado de novo. Os últimos aparelhos foram fabricados em 2002 e as últimas fitas fabricadas em mais ou menos 2016. A Heloísa é responsável por explicar o que é um microfiche. Bom dia! O microfiche ou microficha é um cartão usado para armazenar informações impressas de forma miniaturizada, de maneira durável e com economia de espaço.
A primeira utilização oficial de microfichas em uma universidade foi em 1938, quando a Biblioteca da Universidade de Harvard utilizou o formato para preservar jornais antigos no que se tornou o seu projeto de microfilmes de jornais estrangeiros. Existem máquinas especializadas chamadas de leitoras de microfichas. Elas também podem ser chamadas de leitoras de microformas. Esses dispositivos ampliam e projetam imagens de microfichas em uma tela para o usuário visualizar. A maioria dos leitores de microfichas permite que o usuário ajuste o zoom, altere o foco e gire as imagens. Alguns leitores também têm capacidade de impressão. O microfiche é feito de uma folha fina e plana de filme fotográfico transparente. Claro, Ana, vou explicar. Primeiro, os documentos ou imagens são fotografados em um tamanho reduzido, usando um filme fotográfico especial, que é produzido a partir da redução da escala. Vários desses quadros são impressos no filme fotográfico, criando o microfiche. Para acessar as informações do microfiche, é necessário um leitor de microfiche, que também é conhecido como um leitor de microfilmes. O leitor consiste em uma plataforma onde o microfiche é colocado em um sistema óptico que permite a visualização ampliada das microfotografias. O leitor de microfiche possui uma lente que permite ao usuário uma ampliação de cada quadro microfotografado para que ele seja visualizado de uma forma legível. Algumas máquinas de leitura também permitem a impressão das páginas, de algumas páginas, ou a conversão das informações do microchip em formato digital através de alguns scanners especializados. Lembrando que são só algumas máquinas, não todas. É isso, apresentadoras. A Hannah vai nos apresentar o disco laser. Bom dia! Bom dia! O LD, ou disco laser, Laserdisc em inglês, foi o primeiro de vídeo doméstico a utilizar um disco óptico para armazenamento de dados. Ele foi desenvolvido pelas empresas MCA e Philips e chegou ao mundo em 1978. Nos Estados Unidos, os LD eram um disco de 12 polegadas, tamanho de um LP, com duas faces que forneciam vídeo e áudio com qualidade superior à TV da época, e também as fitas caseiras. Os dados no Laserdisc são armazenados na forma analógica, ou seja, não são representados por bits digitais, como nos CDs, DVDs ou Blu-rays. Em vez disso, os dados de áudio e vídeo são gravados como sulcos contínuos, de forma semelhante aos discos de vinil. Um Laserdisc de vídeo doméstico normal é constituído por 2 discos de alumínio, de só uma face revestidos de plástico. Mas eu continuo intrigada. Como os Laserdiscs funcionam? A Janete vai explicar pra gente. Isso mesmo, os dados no Laserdisc são armazenados de forma analógica, como dito anteriormente. Além disso, existem duas faces no disco, e cada uma delas pode conter faixas de áudio e vídeo diferentes. Para reproduzir o conteúdo dos Laserdiscs são usados reprodutores de áudio e vídeo correspondentes, no caso chamados de leitores de Laserdiscs. O leitor consiste em um laser, uma lente e um sistema óptico que rastreia os sulcos do disco enquanto o mesmo gira. O feixe de laser incide sobre a superfície do Laserdisc e é refletido de volta ao sensor óptico do leitor. O sensor detecta as variações nos sulcos do disco e converte essas informações para sinais analógicos. Esses sinais analógicos são convertidos posteriormente para sinais digitais e exibidos em uma tela. Isso mesmo, e será a fita cassete. Quem vai explicar melhor sobre esse dispositivo será a nossa repórter, a Jennifer. Bom dia! Um dia, a fita cassete era amplamente utilizada, pois era um modo bastante prático e barato de armazenar informações como áudio, vídeo e fotografias. A fita cassete, uma vez gravada, poderia ter sua gravação reproduzida graças ao aparelho toca-fitas. Inicialmente era possível gravar apenas 30 minutos de cada lado da fita. Depois, com os avanços tecnológicos, foram criadas fitas que permitiam gravar 45, 60, 90 e até 120 minutos em cada um dos lados da fita. Depois do surgimento do Walkman, um reprodutor de fitas cassete portátil, a tecnologia ganhou ainda mais visibilidade, porém foi rapidamente substituída pelo CD e DVD. As fitas cassete são formadas por uma camada muito fina de materiais magnéticos formados por alguns compostos químicos. Além disso, possuem composições de plástico e poliéster. Com uma dúvida, Joana, como funciona uma fita cassete?